Boa tarde. Estamos preparando a celebração da morte do Senhor. Buonasera a tutti voi amici italiani, qui sono le 3 e stiamo preparando la celebrazione della morte del Signore oggi venerdì santo. Oggi neste momento, às quase 15 horas, faltam alguns minutos, na Itália 20 horas, estamos nos preparando para celebrar a morte do Senhor, nesta sexta-feira santa. Boa tarde, estamos nos preparando para a celebração da morte do Senhor nessa sexta-feira da Paixão. Quero saudar a todos do norte e sul do Brasil que nos estão acompanhando através do Face, nesta tarde em que todos nós queremos viver esse momento único na história da humanidade, em que Jesus, o Filho de Deus, foi assassinado, morto, como um delinquente. Una buonanotte a tutti voi, amici italiani, a Zaira che sta mi vedendo in questo momento, a tanti amici. E qui sono quasi le 3 pomeriggio, stiamo preparandoci per celebrare la morte del Signore, di Gesù di Nazareth, Figlio di Deus, Figlio di Dio, assassinato, morto come un delinquente,
vogliamo fare memoria della sua morte e celebrando la sua morte celebriamo la morte di tanti oggi a causa di questa malattia che sembra non finire mai. Estamos nos preparando para as pessoas que estão chegando agora para a celebração da morte do Senhor, esta sexta-feira da paixão, esta união espiritual com todo mundo, o mundo inteiro, aqui no Brasil, no mundo inteiro, nesta comunhão profunda, esta tragédia que a humanidade está vivendo hoje. De modo especial, vocês viram aqui a bandeira da Itália, a bandeira do Brasil, porque esta nossa celebração chega também a muitos irmãos e irmãs na Itália. Por isso que nós colocamos esses dois sinais que tornam presente todo esse povo que sofre e luta. Assim também com tantos outros irmãos e irmãs espalhados no mundo inteiro. Vamos aguardar mais alguns minutos antes de nós iniciarmos a nossa celebração da morte do Senhor. Aspettiamo ancora qualche minuto prima di iniziare la nostra celebrazione. Mais uma vez, boa tarde a todas as pessoas que estão chegando agora à nossa celebração. Buonanotte a tutti voi
che state arrivando in questo momento alla nostra celebrazione. A celebrazione inizia no silêncio, no luto, diante do mistério da morte de Jesus de Nazaré, o Filho eterno do Pai, que deu sua vida por nós. Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruíste a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Santo. Tá? A leitura da paixão do Senhor. Faremo la lettura nella Bibbia, nel Vangelo di Giovanni, della passione e morte di Gesù. É o capítulo 19 do Evangelho de João, fazendo memória da morte de Jesus. É um trecho um pouco comprido, mas é aquela parte que é a parte principal da nossa celebração da sexta-feira da Paixão. Pilatos tomou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Colocaram nele um manto vermelho, ia ao seu encontro e dizia: Salve, Rei dos Judeus. Ele dava bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse: Vejam, eu estou trazendo para fora, a fim de que você saiba que não encontro nele culpa nenhuma. Então Jesus saiu, com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis um homem. Vendo Jesus, o chefe dos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifique, crucifique. Pilatos disse-lhes: Então, trate vocês de crucificá-lo, pois eu não encontro nele culpa nenhuma. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo a lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando ouviu essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus, porém, não lhe deu resposta. Então Pilatos lhe disse: Não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus lhe respondeu: Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se ela não lhe tivesse sido dada do alto. Por isso, quem me entregou a você tem pecado maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritaram: Se o soltar, você não é amigo de César. Todo aquele que se diz rei se opõe a César. Ouvindo essas palavras,
Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Chão de Pedra, que em hebraico se diz Gábata. Era o dia da preparação para a Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: aqui está o rei de vocês. Eles gritaram: fora, fora, crucifique. Pilatos lhe disse: mas eu vou crucificar o rei de vocês? Os chefes dos sacerdotes responderam: nós não temos outro rei senão César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. Então eles pegaram Jesus, que saiu carregando a cruz rumo ao chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota. Foi aí que crucificaram Jesus, e com ele outros 2 homens, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos também mandou fazer uma inscrição e colocá-la no alto da cruz. Nela estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ler a inscrição, porque o local onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. E a escrita era em hebraico, latim e grego. Então o chefe dos sacerdotes dos judeus disse a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas coloque: ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram as roupas dele em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica. E a túnica não tinha costura. Era feita de uma peça única, de cima até embaixo. Então disseram uns aos outros: não vamos rasgá-la. Vamos tirar sorte, para ver com que vai ficar. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiam minhas roupas entre si e sortearam minha túnica. Foi o que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse a sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. E desde essa hora, o discípulo a recebeu em casa. Depois disso, sabendo que tudo estava realizado, Jesus disse para que se cumprisse a Escritura: tenho sede. Havia por aí um jarro cheio de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja ensopada de vinagre e a levaram até a boca de Jesus. Quando ele tomou o vinagre, disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos fazer alguns instantes de silêncio diante da morte do Senhor. Um minuto de silêncio
davanti alla morte di Gesù. Como era o tempo de preparação para a Páscoa, os judeus não queriam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. E esse sábado era muito importante para eles. Então pediram que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos crucificados e que fossem retirados da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e também do outro, que tinha sido crucificados com Jesus. Quando se aproximaram de Jesus, viram que já estava morto. Por isso, não. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança. E imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu tem dado testemunho. E o testemunho dele é verdadeiro, pois ele sabe que diz a verdade, para que também vocês acreditem. Essas coisas aconteceram para se cumprir a Escritura. Nenhum osso dele será quebrado. E ainda outra passagem diz: olharão para aquele a quem transpassaram. Depois dessas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, porém às escondidas, porque tinha medo dos judeus, foi pedir a Pilatos permissão para retirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Então ele foi e retirou o corpo de Jesus. Também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus, apareceu com mais de 30 quilos de uma mistura feita de mirra e aloés. Pegaram então o corpo de Jesus e o enrolaram com lençóis junto com perfumes, da maneira como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, onde estava um túmulo no qual ninguém ainda tinha sido sepultado. Então, por causa da preparação para a Páscoa, e porque o túmulo estava perto, aí colocaram o corpo de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem, à noite, nós celebramos aquela ceia de despedida de Jesus de Nazaré. Ceia de despedida porque Jesus sentia que não tinha mais jeito de fugir ao cerco do grupo poderoso que há tempo queria prendê-lo e matá-lo. Saíram da sala onde tinham celebrado a ceia e se retiraram num jardim chamado Horto das Oliveiras, que estava aí ao lado. Os discípulos pegaram no sono e dormiram. Jesus ficou sozinho. E como qualquer ser humano, ele também não gostava de morrer. Mas ele sentia a morte se aproximando.
E viveu naquele momento uma agonia profunda. Começou a suar, até chegar a suar sangue. Momento profundo de dor, de solidão, diante da morte que estava se aproximando. Nesse momento eu sinto ele ainda vivendo essa experiência. Entanto, os nossos irmãos e irmãs que vivem essa triste realidade nas UTI e hospitais do mundo inteiro. Pessoa hospitalizada, não está sarando, o mal está aumentando, começa a experimentar esta agonia profunda do seu coração. A gente sabe disso a partir de muitas experiências de pessoas que conseguiram se curar desta doença. E essa mesma pessoa relata esse momento de pavor, de medo, de terror diante da morte que está se aproximando. E aquilo que Jesus viveu. Parece que ele estava prevendo tudo isso. E queria que nesse momento nós não nos sentíssemos sozinhos, mas ele solidário conosco. Em seguida todo mundo fugiu, porque o soldado estava se aproximando para prender Jesus de Nazaré. Ele foi abandonado, deixado só. Milhões de pessoas isoladas hoje, de várias formas, de várias maneiras. Jesus abandonado naquela época, abandonado hoje. Eu vejo e sinto neste momento esta solidão de muitas pessoas que estão sozinhas em casa. Sozinha, tem que ficar em casa, mas estão sozinhas, não tem ninguém junto com elas. Jesus abandonado. A Sexta-feira Santa que Jesus viveu pessoalmente, ela está continuando hoje na vida e no sofrimento do povo. Em seguida, Jesus foi preso, torturado. Preso e torturado. Presente hoje em tantos irmãos e irmãs na rua, sem meios para se isolar, não ter acesso à saúde, à higiene. A Sexta-feira Santa presente hoje. Nesta dor, nesse sofrimento do nosso povo e do povo do mundo inteiro que vive essa triste realidade que nós estamos vivendo hoje. Torturado, humilhado, julgado, condenado à morte. Condenado à morte. Morto na cruz. Nesta sexta-feira, nesta mesma sexta-feira, neste horário, acabou de morrer. Jesus de Nazaré, o Filho eterno do Pai, que veio viver a nossa experiência, a nossa história. Morto hoje. Neste momento, quem sabe, quantos irmãos e irmãs no mundo inteiro estão morrendo, neste mesmo horário que Jesus morreu. A Sexta-feira Santa
de Jesus é a Sexta-feira Santa de hoje. Vendo esse povo crucificado e morto. E muitos não podendo serem atendidos, especialmente os mais pobres, excluídos, mortos, assassinados, que nem Jesus de Nazaré. Não sei se alguém de vocês está reparando neste desenho dessa história aqui. Um trabalhador da terra crucificado. O povo crucificado. Os pobres crucificados e mortos. A história de Jesus se repete hoje. Mas afinal a gente se pergunta, por quê? Por quê? Jesus de Nazaré, esse homem bom, que só fez o bem, porque foi condenado, foi morto, que nem um delinquente, um assassino. Por quê? Qual é o mal que ele fez? Ele sofreu naquele tribunal um julgamento injusto, como infelizmente acontece hoje também. E se vocês começarem a pensar bem, Jesus foi um preso político. Por quê? Porque quando ele veio aqui, no meio de nós, ele sonhava o sonho do Pai. Um mundo bom, um mundo justo. Um mundo onde todos os filhos e filhas de Deus pudessem viver bem, com dignidade. E veio denunciar tanta coisa errada, tanta injustiça. E você sabe que os pobres sentiram nele o seu porta-voz, se identificaram com ele. Porque ele vivia esse povo sentia os anseios profundo presente no coração de Jesus de Nazaré. Ele veio dizer que Deus é pai e mãe de todo mundo. E todos nós devemos ser irmãos e irmãs. Aí nós descobrimos por que ele foi preso. Foi preso. Começaram a dizer, olha, se ele não morrer, César vai nos castigar, o governo dominador. Aí você percebe, ele mexeu no governo. Por isso que nós não podemos dizer que Jesus simplesmente morreu para nos salvar a alma. Ele veio para nos salvar sim, mas salvar integramente, salvar a alma e o corpo. Diz Santo Irineu que a maior glória de Deus é a vida do ser humano. A maior glória de Deus é a vida do ser humano. E Jesus mesmo disse, eu vim para que todos tenham vida, vida e abundância. Essa vida que começa aqui, uma vida com dignidade e que se realiza plenamente depois da morte. Por isso que nós não podemos ficar insensíveis diante da realidade que muitas vezes nós temos que enfrentar e muitas vezes assumimos passivamente. Muitas vezes eu digo que nós todos que temos essa fé, temos uma força para mudar este mundo, para revolucionar esta sociedade injusta que está aí. E diante da cruz de Jesus que derrama o seu sangue para salvar esse povo, muitas vezes nós ficamos simplesmente parados numa reza, numa adoração, insensíveis diante daquilo pelo qual Ele derramou seu sangue. E Jesus de Nazaré, Ele, o próprio Filho de Deus, é Deus que está sendo morto, assassinado. Como hoje também
na morte de tantos irmãos e irmãs, é Deus que está sendo morto. E muitas vezes nós ficamos insensíveis diante dele que morre. Muitas vezes ficamos emocionados diante de uma cruz de gesso, de madeira, uma cruz de gesso, de madeira, ficamos insensíveis, ficamos emocionados diante de um objeto, de um símbolo bonito como é a cruz, e ficamos insensíveis diante da morte dele presente nos nossos irmãos, no nosso povo. E o sangue de Jesus que foi derramado para salvar o ser humano, para salvar a humanidade. E como eu disse, salvar no sentido integral, dar uma nova vida espiritual, dar uma nova mentalidade, um jeito novo de viver, uma realidade social e política diferente para manter e fazer crescer esta vida. E Jesus que derramou seu sangue para salvar esse povo. E nós todos queremos ser solidários com ele. Todo mundo fugiu quando ele foi preso. Simplesmente ficaram um grupo de mulheres. Você acha, um grupo de mulheres ficou lá junto com ele. E o acompanhou até os pés da cruz, a mãe de Jesus, junto com ele. E só João, um dos 12, dos homens. Não é uma grande lição para nós hoje? Por isso que todos nós hoje que celebramos a sexta-feira da paixão, fazemos memória à morte de Jesus. Queremos sentir que esta sexta-feira santa é a sexta-feira santa do nosso povo. E Jesus continua morrendo e sofrendo no sofrimento e na morte do povo. E todos nós queremos dizer a Ele, a sua morte não vai ser em vão, não vai ser inútil, porque nós queremos continuar a sua luta, custe o que custar, mesmo com incompreensões, com perseguições, mas ninguém de nós vai ficar sossegado enquanto tiver um irmão que está passando necessidade, que não tem moradia, que não tem terra para trabalhar, que não tem trabalho, que não tem uma vida digna. Enquanto houver tanto ódio, tanta inimizade, para nós todos podermos construir uma sociedade nova, feita de solidariedade, que as pessoas aprendem a se dar as mãos uns dos outros e todos juntos sentimos que Deus é Pai e Mãe de todos nós. O sonho de Jesus quer ser o nosso sonho. Senhor Jesus, a sua morte não vai ser inútil, porque vai ter muita gente que continua a sua luta hoje. E queremos que todo mundo conheça o seu sonho, porque não há coisa mais bonita conhecer Jesus de Nazaré. O projeto dele é realmente aquele projeto, aquele sonho que pode, de fato, transformar e mudar esse mundo. Continuemos agora a nossa celebração com a oração universal. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permanece inabalável na fé
e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos. Pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Bispo Pedro, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, nascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresça na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possa também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo o conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro.
Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achasse repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenha a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, nos liberte desse coronavírus que mata tantos irmãos e irmãs do nosso povo. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis a luz de Cristo, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis a luz de Cristo, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis a luz de Cristo, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Agora um momento de silêncio e adoração diante da cruz do Senhor. Agora vamos iniciar a última parte da nossa celebração com a comunhão. Não sei se alguém de você lembrou de colocar um pedaço de pão na sua mesa, especialmente se sobrou de ontem, porque hoje o sacerdote vai fazer a comunhão com a hóstia que foi consagrada ontem na missa.
Se por acaso alguém de vocês não lembrou, pode trazer agora um pedaço de pão para nós podermos fazer a comunhão juntos. E a comunhão com a hóstia santa, você com esse pão, que é abençoado, participando de alguma forma desse momento de união, de comunhão. Se voi vi siete ricordati di preparare nel tavolo un pezzo di pane che è rimasto da ieri, noi faremo la comunione adesso, io farò con l'ostia consacrata, voi con il pane, e se per caso potete prendere anche un altro pezzo di pane, non c'è problema, perché in questo momento della comunione possiamo vivere questa comunione assieme a Lui e assieme a tutti noi. E agora, rezemos com confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma palavra e serei salvo. Voi fate la comunione spirituale, vocês fazem a comunhão espiritual. Ele está vivo junto de nós. Ele está ainda morrendo e sofrendo no nosso povo. Ele não sofre nem morre mais. Ele venceu. Mas quem sofre e morre é o seu povo. E ele continua junto com esse seu povo. Sofrendo e morrendo junto com o seu povo. Nós não estamos sozinhos. Ele está junto conosco. Ele é a nossa força. Ele é o nosso rochedo. Ele que nos ajuda a vencer. Vencer a doença, vencer a tristeza, vencer o mal. Por isso que Ele derramou seu sangue. Para que a gente pudesse sentir que Ele
sofreu e chorou, como nós sofremos e choramos. Sentiamo che Lui è presente qui vicino a noi. Lui non soffre più, non muore più, ma Lui soffre e muore nel suo popolo, nella sua gente. E noi sentiamo nella nostra sofferenza, nelle nostre lacrime, noi sentiamo che Lui è assieme a noi, non siamo soli. Lui è la nostra forza, il nostro coraggio. È con Lui che abbiamo forza e coraggio per affrontare la tempesta, perché sappiamo che con Lui noi non affondiamo, ma vinceremo come Lui ha vinto. Venceremos como Ele venceu. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação neste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. E agora uma bênção especial para todos vocês, una benedizione speciale per tutti voi che state accompagnandoci in questa celebrazione. Che a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim termina hoje a nossa celebração de Sexta-feira da Paixão. Mas a história não termina aqui. Tem mais. E amanhã, às 18 horas, nós vamos nos encontrar de novo para celebrar a vida e a vitória. Porque sem isso, nós estamos perdidos. Mas não estamos, porque Ele ressuscitou, Ele venceu. E você também vai vencer. Nós vamos vencer, todos juntos. Então amanhã às 18 horas, nos encontramos aqui de novo. Domani ci incontreremo di nuovo, perché la storia non finisce qui. La storia non finisce nel sepolcro. La storia finisce nella vittoria, nella vita. È per questo che anche tu vincerai. Alza la testa, credici. La nostra storia non finisce nel tumulo, nella morte. Tu vincerai anche tu. Non perdere la speranza. E domani qui in Brasile è alle 18 e là in Italia sono le 23. Ci incontreremo assieme per celebrare la vita e la vittoria. Per ora vi saluto e chiedo al Signore e alla Madonna che sempre vi protegga e vi bendiga. Proteja a todos vocês e abençoe a todos vocês. Até amanhã.